Oi, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Caroline Santiago. Eu hoje vou trazer, vou falar sobre um assunto que muito me interessa, muito me atrai. Já deixo de antemão bem bem claro que eu estou iniciando os meus estudos nessa área, né? É um tema muito amplo, que é a história do corpo. E, portanto, assim, eu estou me lançando nesse tema e, inclusive, com as propostas que foi do edital em ministrar uma pequena aula sobre. O tema, como já disse, ele é muito amplo, muito extenso e demandaria, assim, um número muito grande de aulas para a gente conseguir contemplar todos eles. Primeiramente, o corpo por si só já é um tema fascinante, né? Ele está ali dentro da concepção da história de maneiras muito divergentes em vários períodos, e é isso que nós vamos tentar abordar hoje. Mas vou deixar todo o referencial bibliográfico para vocês no final e não vou me aprofundar, porque a ideia é eu tentar passar o máximo do que se tem, do que se fala, do que se pesquisa, né, sobre esse tema, e que a partir do momento que forem surgindo provocações, dúvidas, interesses, eu vou deixar também no final meu e-mail, né, minhas redes sociais, então vocês fiquem bem à vontade para me dar um retorno, se gostaram, se não gostaram, se querem que a gente tente programar algumas outras aulas, porque é uma forma de estudo, é uma forma da gente trazer aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente vivencia e fazer trocas, né? Nesse momento, o meu local de fala e a provocação principal para tal tema se dá porque eu sou professora de balé clássico, né? Me formei pelo método inglês de ensino em 2009, que é o método da Royal Academy de Londres. Estudei o balé clássico como aluna, estagiária, e posteriormente eu tive o meu estúdio, eu tive ele por um período de 5 anos na cidade de Marília. Encerrei as minhas atividades agora no ano de 2020, exatamente porque a pesquisa dentro da área do corpo, dentro da área da dança, ela tem me provocado de uma maneira muito positiva e eu quero seguir alguns caminhos no momento relacionados mais à pesquisa e também trazer, de alguma forma, contribuições para os artistas, enfim, que a gente possa fomentar de alguma forma a arte na sua mais ampla expressão. Também falo de um lugar onde eu estudei, sou formada em educação física, sou especialista em fisiologia do exercício, ambas graduações, especializações eu fiz pela Unimar e atualmente eu sou mestranda da linha de pesquisa em História da Educação no Brasil pela Unesp. Então, eu já começo aqui o nosso diálogo trazendo reflexões que acho que são tão pertinentes para a gente pensar corpo, né? Como, no caso, professores de dança, atores, atrizes, artes cênicas no geral, que concebem muito a ideia de que o corpo, o movimentar do corpo traz respostas, reflexos de muitas coisas que nós somos na nossa área, vamos dizer assim, mais subjetiva como ser humano. A história do corpo, ela perpassa por várias etapas, e eu lembro aqui, trago aqui autores que de certa forma ampliaram bastante a minha visão e que eles trazem uma contribuição muito grande para a gente ver corpo. Por quê? Porque se estuda
a história do corpo e por que quero tanto trazer esse diálogo para a dança, para o teatro e para quem quiser, né? Porque é um diálogo que a gente quer começar, mas a gente não quer terminar. Porque é fundamental nós compreendermos o que nos constitui, né? O que de fato perpassa pelo meu corpo, pelo corpo do meu aluno, que pode me trazer, não digo respostas, porque eu acho que a proposta não é respostas. Eu acho que chega um momento em que a gente de fato não quer respostas, mas a gente precisa compreender os caminhos. Os caminhos. Eu que estou há pouco tempo dentro da área da história, né, no mestrado, já digo de antemão o quanto é um mundo fascinante e o quanto eu quero cada vez mais me debruçar e estudar sobre o assunto. Quando a gente fala de corpo, a gente primeiro precisa pensar que a gente tem um, que a gente carrega um, que a gente vive dentro de um corpo. Isso já é um amplo debate, um amplo diálogo, se nós pensarmos em sentar em uma mesa e começar a debater sobre isso. Vários questionamentos, vários corpos de vários alunos que passaram pela minha sala me levam a vários questionamentos, né? E muitos deles eu, sem a devida compreensão daquele ser que estava ali na minha frente, acabei usando, inclusive, eu não posso dizer um preconceito, mas uma ignorância mesmo da minha parte, por compreender o processo histórico daquele corpo, né? Então, uma das coisas que eu venho me policiando muito nesses últimos 2 anos, principalmente, é a ideia de que a história do meu aluno é muito importante para mim. Que o caminho que esse aluno meu percorreu, ele é o que constitui aquele indivíduo. E se é o que constitui aquele indivíduo, e eu quero aquele indivíduo ali comigo, dividindo espaço, arte, dança e vida, eu preciso me preocupar e eu preciso me interessar pela história que ele carrega. Eu tenho aqui um textinho que vai ser norteador do nosso diálogo hoje, porque é um texto muito amplo e eu não quero fugir muito do assunto. Então, nós vamos começar pensando que a história do corpo, ela perpassa inúmeros temas. A gente vai se deparar com a história da beleza, a gente vai se deparar com a história da educação física, do higienismo, nós vamos nos deparar com a história do escotismo, das ginásticas suecas, nós vamos perpassar pela história da medicina, né? Nós vamos perpassar pela história da saúde pública, e todas elas estão ali atreladas a um corpo, né? Aqui a Rosário traz, né? Ela explica que ao longo do tempo esses modelos produziram a história corporal, funcionando mecanismos, codificadores de sentidos e produtores de história corporal. O discurso sobre o corpo se modifica a cada tempo histórico. A cada tempo é construído a partir de inúmeras trocas, sejam elas de indivíduos para indivíduos e múltiplas formas de afetar e ser afetado por todas elas. Isso, Rosário, 2006. Então, nós vamos dividir da seguinte maneira o corpo e a sua compreensão, tá? Nós vamos passar pelo corpo na Grécia Antiga, a polis grega, o cristianismo, a Idade Média, a Era Moderna e a atualidade. Essas formas de divisão, elas são bem sucintas, tá? Existem vários eventos históricos que perpassam cada uma delas e que não será possível falar sobre elas todas hoje, mas que traz um pouquinho de possibilidades para a gente dialogar sobre esse corpo, ok? A gente começando
pela Grécia, nós vamos compreender algumas questões muito pertinentes com relação à forma como esse corpo vai se modificando. Na Grécia Antiga, para os gregos, o corpo era uma coisa muito importante no sentido de que para eles o corpo era um presente dos deuses, né? Eles traziam nos seus corpos a representação, inclusive, dos deuses. Então, trabalhar esse corpo, deixá-lo cada vez mais virtuoso, belo, era uma forma não só de causar a admiração das pessoas, mas também era uma forma de você trabalhar o equilíbrio. E esse equilíbrio para eles também era uma questão mental, uma questão intelectual. Então, para os gregos, não só o corpo, mas a mente, eles precisavam estar em plena harmonia. Então, precisava-se ter ali também uma dedicação a leituras, meditações, para que o corpo e a mente conseguissem assumir uma posição de equilíbrio, né? A gente vai ver também que esse corpo, ele carrega em si uma questão do belo. O belo para os gregos é uma coisa de primordial importância, né? Para os gregos, essa beleza ela é crucial. A gente vai ver que haviam orientações de como esses indivíduos deveriam se organizar, né? E que havia sim uma diferença entre a forma como o corpo do homem e o corpo da mulher eram vistos, né? Enquanto o homem, ele trazia uma liberdade muito grande, né? Então, os homens, por exemplo, eles iam pros templos, né? Praticar as ginásticas e eles poderiam usar simplesmente roupas leves, né? Então, normalmente essas roupas deixavam bem expostas o corpo. E quando eles saíam, iam para os templos para meditar e tudo mais, eles colocavam uma roupa um pouco mais fechada, mas mesmo assim que dava liberdade corporal para eles. E eles acreditavam que o homem, por ter uma temperatura corporal mais elevada, precisava usar de roupas mais leves para que essa temperatura não chegasse a um limite muito grande, né? Não subisse uma temperatura muito elevada. Já as mulheres, elas já não tinham essa liberdade. As mulheres, elas precisavam estar vestidas em casa, com roupas, né? E umas roupas mais fechadas do que o dos homens. E quando elas saíam na rua, elas precisavam se preservar também um pouco mais. A mulher na Grécia, ela era vista como um ser inferior. Um ser inferior em que sentido? Um ser inferior porque, primeiramente, ela era vista como o órgão da mulher, ele era visto como um órgão masculino invertido. Então, a mulher, ela tinha um estigma, vamos dizer assim, de que ela não era perfeita porque ela não tinha o órgão completo, né? Então, o órgão da mulher, o órgão genital da mulher era visto como um órgão masculino invertido para dentro. E a resposta que se dava a isso era simplesmente pelo fato da temperatura corporal dela ser mais baixa, né? Em uma palestra de Anne Corso, que traz brilhantemente esses conceitos, ela levanta questionamentos muito bons, né? Porque a mulher sabia que o corpo dela não era invertido, né? Depois de um tempo, a medicina foi evoluindo e foram depois começando a dissecar corpos e tudo mais. E o questionamento que a Anne Corso levanta é exatamente esse:
como que esse discurso se mantém por tanto tempo, vendo que não era bem isso, né? Que o corpo da mulher não era um órgão invertido. Enfim, assim, são questionamentos que a gente vê o papel da mulher na sociedade e, inclusive, a falta de autonomia sobre o próprio corpo, né? Então, era uma questão da mulher realmente se preservar ao máximo, né? Aqui também a gente vai ver, deixa eu ver se eu falei tudo que eu precisava falar, né? Corpo invertido, isso mesmo. Aqui a gente vai ter agora a gente vai falar agora sobre a polis grega, né? A polis grega, ela trazia a concepção desses corpos muito bem desenvolvido dos homens, também por uma questão de guerras, de soldados, né? Então, os homens também precisavam ter esses corpos bem trabalhados, bem torneados, fortes e resistentes, exatamente também porque tinha a concepção de soldado, né? Um treinamento militar muito forte. E isso é crucial nesse período, para gregos, para romanos, porque ainda tinha as questões de ampliação de terras, né? A busca por conquistas de terras. Então, isso se dá de uma maneira muito, muito clara também, né? E aí, Foucault, 1994, vai trazer para a gente da seguinte maneira, né? Que o período do século I e do II, os filósofos ressaltavam a necessidade do zelo consigo mesmo, pois a vida plena seria alcançada desta maneira. A forma de cuidados não se limitava ao corpo apenas, mas também a alma deveria ser cuidada, que foi o que a gente comentou já, né? A leitura, a meditação, regimes rigorosos, dietas rigorosas, jejuns rigorosos e atividades físicas também extenuantes eram feitas, né? Elucida que tais condutas, Foucault, né, elucida que tais condutas do cuidado de si gerou no mundo helenístico e romano um individualismo que gerou menos dependência entre as pessoas, pois as regras de condutas pessoais sempre estavam voltadas para os próprios interesses. Aí depois disso é o que Foucault vai trazer para a gente, que é o conceito de cultura de si, que é essa questão do indivíduo ele ficar extremamente focado nas suas necessidades. E isso é muito importante porque a gente não perpassou pela educação das crianças, que seria um outro direcionamento, um outro diálogo, mas vocês param para pensar em como essas crianças deveriam ser tuteladas, cuidadas por quem, a partir do momento que essa concepção do individualismo grego também está em voga, né? A gente vai ter aí a paideia, que é o modelo de educação grega e tudo mais, que também traz bastante clareza na forma como os gregos viam a vida nesse momento, né? Perpassando por isso, agora nós vamos para o cristianismo. O cristianismo ele foi um período muito marcante dentro do processo da história. Posso, aos meus olhos, dentro da minha pesquisa, dizer que observei que foi também um período muito marcante para as questões corporais, visto que o cristianismo
ele vem realmente ao contrário de tudo isso que a gente falou do corpo grego. O cristianismo vem com outras concepções, outras ideias e outras formas de regimento da vida, né? O cristianismo, ele vai fazer com que todas essas concepções de corpo, esse corpo que era belo, esse corpo que era exposto, esse corpo que era tão enaltecido, ele passe a se esconder. Então, como os gregos, eles tinham aquela ideia de orgulho do corpo, né? Os gregos, eles possuíam um orgulho do próprio corpo. Enquanto isso, o cristianismo vai trazer o corpo na forma do pecado. O corpo é tido como pecado. E esse corpo que era exposto, trabalhado, com exercícios físicos, ele passa a ser escondido em roupas fechadas, ele passa a assumir uma outra conduta, e é o que vai destoar totalmente dos princípios até então naturalizados, enfim, né? O cristianismo, ele vai trazer a questão da moral e do controle dos impulsos. Isso fica muito evidente, principalmente nas questões rotineiras de confissão, né? Confissão. Era a partir dos momentos de confissão que os padres, os bispos, eles conseguiam compreender o que as pessoas estavam pensando, compreender o que as pessoas estavam fazendo, e a partir dali eles conseguiam controlar com penitências, com formas de redimir o pecado, né? Os cidadãos. A questão sexual, principalmente nesse período, era uma coisa muito controlada, e a gente pode dizer isso principalmente, por exemplo, os homens, né? O sexo, ele era tido exatamente para a procriação, né? Na Grécia também isso acontecia de uma forma diferente, né? Na Grécia era uma questão de não minar as forças. Então, para os gregos, o controle da quantidade de sexo que era feito era muito mais pensando nessas concepções de minar a força do indivíduo. Esse indivíduo precisava estar bem, ele precisava estar forte, ele precisava ter todo o seu corpo, toda a sua resistência bastante presentes, né, no seu dia a dia. Já o catolicismo vai trazer isso exatamente, primeiro, por uma questão populacional, né? Então, quanto mais pessoas, mais não só mais fiéis, mas mais mão de obra, né, para trabalhar ali no meio que até então é mais rural, e também o controle do desejo, né? Que aí a gente vai parar para pensar exatamente isso, o prazer. O prazer era uma coisa totalmente desvinculada do ato sexual. Na verdade, eles até falavam que era pecado sentir o prazer. Então, quando você pega, por exemplo, o Museu da Indumentária de Petrópolis, né? Você vai ver ali grandes camisolas, né? Todo o homem e a mulher extremamente cobertos, porque, inclusive, durante o ato sexual não era permitido ter esse contato com o corpo, era tudo muito coberto. Além dessas questões, dessa rigidez com relação ao sexo, é a questão da quantidade, né? Então, você só faz para você ter filhos. E por isso, por exemplo, que começa um discurso sobre pedofilia nesse período, mas assim, começa não no sentido de proteção da criança, né? Começa-se porque a pedofilia, né, o ato sexual com uma criança,
não geraria uma gravidez. E ali, para eles, aquilo é desperdício. Então, a gente vê que não tem a preocupação em nenhum momento com a própria criança, e sim com o desperdício, né, enfim, do sêmen, né? Então, o ato era tido realmente como único para a procriação. E eles traziam a forma de policiamento que eles conseguiam ter sobre as pessoas, era realmente sempre trazendo que Deus está em todos os lugares, né? Deus te vigia, Deus está em todos os lugares. E aí, essa concepção, as pessoas nesse período, elas passavam por momentos de muita insegurança, muita instabilidade, né? Aí é o que a Maridel Priori vai trazer, que é a questão de ter começou o movimento me fugiu. Protestante, estava começando um movimento protestante, que estavam gerando bastante insegurança nas pessoas, elas não sabiam muito bem em que acreditar, e aí quando chegam, né, os padres, os bispos, assumindo total responsabilidade sobre a população, a população confia cegamente. E a partir daí a gente percebe que passa um momento tão forte do controle que a gente começa a ter o período que é o chamado cristianismo. A gente vai pegar essas normas de conduta, né? E aí o corpo, ele é que traz toda a concepção de pecado, né? E aí traz essa concepção do Cristo mesmo, crucificado, que a salvação ela só se dá a partir de muita dor física, muitos castigos, porque o castigo ele é tido como um aliado na elevação do espírito, na purificação da alma, enfim, né? Que o sofrimento corporal ele faz parte desse processo evolutivo, vamos dizer assim, né? Então, o que a gente vai ver é que o corpo está muito mais próximo da dor, e quando ele está perto da dor, ele está mais perto da salvação do que do prazer. O prazer é totalmente tido como algo praticamente desnecessário, né? Vamos dizer bem claramente. Porque o ato sexual por si só, ele só existia para ter filhos, para procriação, né? Então, são coisas muito fortes, assim, muito presentes. Essa questão do que eu lendo, por exemplo, o livro Vigiar e Punir do Foucault, quando ele fala dos esquadrinhamentos de corpos, que ele vai trazer todo um estudo sobre a forma como são feitas as penitenciárias e tudo mais, eu não sei, mas eu consigo fazer uma alusão muito grande com esse controle desses corpos, né? O tempo todo sendo controlados, vigiados. O Tucherman 2004, ele vai elucidar, né, que o corpo que lida bem com a dor é o corpo que é o que tem salvação, o que é mais bem visto. E é isso do que eu acabei de falar, né? Que o corpo que sente prazer, ele não tem colocação, não tem espaço. As orientações sobre como deveriam ser as condutas das pessoas vinham através de momentos confessionários, enfim, o que a gente já trouxe no começo, né, da nossa
nosso diálogo, e aí o que a gente vai perceber, por exemplo, é como esse cristianismo ele é tão forte, né, tão marcante, porque, por exemplo, Teodósio, que era um grego que se converte para o cristianismo, ele proíbe os Jogos Olímpicos, né? Ele proíbe esses Jogos Olímpicos porque exatamente os deuses gregos eram vistos como os deuses pagãos, né? E que eles eram até chamados de demônios, né? Então, os únicos treinamentos que eram permitidos nesse período eram aqueles que eram direcionados exatamente para a luta, para batalhas, né? E batalhas da igreja, né? Então, são as cruzadas. Uma das coisas que a gente tem que pensar em tudo isso é que esse controle da igreja sobre as pessoas, ele se dá de uma maneira muito enraizada. Até hoje ela perpetua em alguns aspectos, né? Mas até pouco tempo atrás, muitas dessas concepções, elas, quando eu digo pouco tempo, é uns 50, 60 anos atrás, muitas concepções do que era pregado, ainda algumas pessoas de fato acreditavam, né? A gente também vai ter aqui nesse período uma coisa muito... Um período do cristianismo, ele traz a concepção de que o corpo ele vai ressuscitar. E com essa concepção do corpo que ressuscita, por exemplo, há uma modificação na visão do corpo do morto, né? Esse livro aqui, que é Histórias do Corpo do Brasil, as autoras, as organizadoras, né? A Mari Del Priore e a Márcia Mantino, elas fazem organização de vários textos que perpassam por vários assuntos diversos. É um livro excelente para quem quer compreender corpo. E um dos textos, que agora eu vou só dar crédito, né, ao autor, que é a Cláudia Rodrigues e Maria da Conceição Vilela Franco, com o texto Corpo Morto e o Corpo do Morto entre a Colônia e o Império. Isso daqui é Brasil, tá? Tudo é nível Brasil, mas é uma concepção que ela é válida para todo entendimento sobre cristianismo. Porque, assim, os corpos dos mortos, eles eram jogados para fora da cidade, né? Em lugares isolados. E com essa concepção de que se precisa de um corpo para ressuscitar, a gente tem o que começa o processo da criação de cemitérios. Então, os corpos, eles são, primeiramente, sepultados em terrenos próximos das igrejas e posteriormente cria-se exatamente o cemitério, que é um local próprio, enfim. Então são concepções até do corpo morto, a mudança da visão desse corpo, que até então era um corpo que deveria ser jogado em qualquer lugar e passa a ser a fonte de uma ressurreição. Ele precisa ainda ter um lugar destinado para ir, porque sem ele eu não atinjo o ápice da minha salvação. Então, são as modificações, inclusive, da visão do corpo pós-morte. Teriam muitas outras coisas para falar sobre o cristianismo, mas a gente vai precisar passar já para a Idade Média, tá? A Idade Média, a gente vai ver o corpo, ele modifica. Ainda esse corpo é um corpo rígido, um corpo contido, não é um corpo que ele se modifica dentro da forma como ele se desloca pelo mundo. Então, não é um corpo autônomo, é um corpo que ele aprendeu a obedecer, ele aprendeu a seguir regras e assim ele segue, né? De uma outra maneira, com uma outra concepção, mas é assim que ele segue, né? E as características desse corpo, como peso, altura, estrutura, em qual área do trabalho rural, do trabalho agrícola ele se identifica, passam a ser pensados e pesados. Por quê? Porque aqui a gente já vai ter todo um início da movimentação da construção da sociedade capitalista, que tem a necessidade, tem um olhar direcionado para esse corpo que
produz. Ele passa a ser um corpo que traz a riqueza, traz a prosperidade, e que ele é visto a partir de agora como um corpo que traz em suas mãos uma ideia de mudança, de transformação social através do trabalho, né? Esse corpo, ele continua nessa rigidez, até porque ainda existe a igreja, e essa igreja ainda vai se juntar, vai ter uma junção com a monarquia, né? Então são dois poderes, e esse corpo ele não modifica a sua capacidade de não reflexiva, né? Ele não é direcionado a isso, né? Aqui na Idade Média a gente vai ter, por exemplo, uma questão de vigilância muito forte em cima ainda das pessoas, e agora mais do que nunca a igreja ela vai começar aquilo que é denominado como a Inquisição. A Inquisição é o período em que as pessoas, todo e qualquer indivíduo que age de uma maneira tida como suspeita ou que não condiz com o que era esperado dessa sociedade nesse período, era tido como não é bruxa, né? Nesse período eles vão chamar de maga, e para isso inclusive saiu um manual de como identificar essas pessoas que fazem bruxarias, que fazem feitiços, como agir em processos de tortura para que haja o relato, de fato, a confissão e, posteriormente, as formas de punição. Né? Esse período da Inquisição foi um período muito sério dentro da nossa história, e principalmente porque foi um período que matou muitas mulheres. Haviam homens também, há relato de homens também serem punidos e mortos, mas a gente sabe que a mulher ela foi muito perseguida. Por quê? Porque a mulher ela era tida como um ser inferior. Desde a história, né, de Adão e Eva, a mulher ela é carregada de pecados. Então, o demônio agiria pelo corpo da mulher para matar, a demonizar, a aterrorizar o homem. E assim, era uma coisa muito séria, porque pequenos gestos poderiam levar uma mulher a ser interrogada. E provavelmente, se ela fosse pega para ser interrogada, ela dificilmente sairia sem tortura, né? É um período muito forte. Tem esse livro, que é o manual. Ele foi escrito em 1487 pelos inquisitores Henry Kramer e James Springer, que é o Martelo das Feiticeiras, Maleus Maleficarium, que é o nome em latim, que é esse livro. E esse livro ele traz de uma maneira muito clara o que aconteciam com essas pessoas que eram pegas, especificamente as mulheres. E a gente vai ver que, tipo, coisas muito assim, mulheres muito bonitas, elas eram tidas como bruxas, como magas. Uma mulher que fosse vista colhendo algumas ervas para fazer um emplasto, alguma coisa, era tida. E a gente está falando de um tempo em que as pessoas elas se curavam através da natureza, né? Banhos de rios, enfim, são tantas coisas que levaram pessoas à fogueira, que levaram pessoas a serem torturadas, que é uma coisa impensável para os dias de hoje, assim, é uma coisa muito estranha, inclusive, né? O padre Gregório IX, né, que oficializou de fato a Inquisição, e não só oficializou, ele permitiu
que essas torturas fossem feitas, ele permitiu a perseguição, enfim, né? E o discurso era de que queriam salvar essas almas, né? Então, são coisas assim que a gente respira muito fundo, é doloroso, é um livro que, dependendo se você for mais sensível a algumas coisas, é uma leitura um pouco mais pesada, mas que a nossa história é pesada. A nossa construção, ela não é bonita, não é uma construção que a gente precise fechar os olhos e jogar de lado. E por que eu volto a ressaltar? É importante a gente conhecer todos esses caminhos para que a gente não reproduza atos, gestos, falas que fizeram tão mal no passado para algumas pessoas. Claro que aqui a gente está falando de um período muito, muito turbulento, muito feio, de torturas, né? Então, por isso que a gente não pode nem pensar em achar que qualquer tipo de tortura é normal, né? Porque não é. E aí a gente precisa refletir sobre, inclusive, torturas emocionais, né? Que a gente sabe que, infelizmente ou felizmente, a gente precisa conversar, né? Infelizmente ou felizmente, é um diálogo que precisa ter tido com frequência entre professores, de todos os âmbitos, de todas as categorias. Mas eu vejo muito que no balé clássico, que é o local da onde eu falo, o virtuosismo e a performance, eles acabam se dando a partir de um rigor técnico muito grande. E assim, esse rigor, ele às vezes perpassa caminhos de brutalidade. E as pessoas confundem a força, a disciplina, o respeito pelo ofício com traumas, com agressões, que precisa ser refletido, né? Precisa muito ser refletido. Não é porque eu passei, que eu sobrevivi, que eu reproduzo no outro, porque o outro vai sobreviver, e se ele não sobreviver, ele é fraco bastante, não é digno de estar aqui fazendo uma aula de balé, enfim, do que quer que seja. É meio complicado se a gente está preparando os alunos para um palco ou se a gente está preparando os alunos para a guerra, né? E é difícil também a gente enxergar um palco como um local de guerra, né? O palco é um lugar de paz, é um lugar de outras coisas, outras possibilidades. Mas, enfim. E aí, eu trouxe aqui para vocês o nome de um filme que eu assisti. Ele é bem antigo. Ele é de 1986. É o Sean Connery, que é o ator principal, se eu não me engano. Se eu não falei nome errado. Que se chama Em Nome da Rosa, de Umberto Eco. Esse filme, ele elucida muito o percurso que ocorre na Idade Média, nesse período da Inquisição. Ele mostra, inclusive, as diversas formas que a Igreja ela toma para cumprir o seu propósito e esconder as atrocidades. Né? É um vilarejo pequeno em que começam a acontecer algumas mortes suspeitas e chega um padre com o seu... eu não vou lembrar o nome, mas é como se ele fosse tutor do menino, né? Para investigar. E é um filme muito bom. Eu encontrei ele no YouTube. Em 2 partes para assistir, porque é um filme bem antigo e é um filme excelente. Excelente, é um filme muito bom para a gente pensar nessa parte da Inquisição, tá? Também uma coisa que a gente precisa pensar é que, assim, não apenas a condenação dessas mulheres, desses homens, enfim, os homens eram um número menor, mas a questão da população ir assistir, porque era um evento, né? Os enforcamentos, as fogueiras, eles eram um evento e as pessoas se divertiam de fato assistindo aquilo.
é uma coisa a se pensar também. Como que eu percebo o corpo do outro, o que a dor do outro me causa, né? E são processos históricos. A gente também precisa debater sobre isso, né? Tuchman vai trazer, para eu finalizar aqui, sobre a Idade Média, que é um pensamento que ele tem que eu achei muito pertinente, né? Que em diferentes épocas, em diferentes sociedades, esse corpo foi inventado e reinventado. E aqui também, nesse momento crucial, a gente começa a ter uma questão do amor, e é um amor que é um amor literário, é um amor de um cavaleiro andante que começa a surgir. Então, até então, as pessoas se casavam porque elas tinham que se casar, porque elas eram um acordo entre os pais, porque a mulher que não casava, ela não tinha direito a absolutamente nada na sociedade, ela sempre teria que ter um homem que respondesse por ela. Então, assim, a gente começa a ver que começa a ter uma concepção de amor, né? Por conta dos livros, por conta de histórias, enfim, que até então isso era uma coisa inexistente também, né? O amor era um privilégio de poucos, bem poucos, e eu ainda não posso responder com clareza sobre isso, mas a gente ainda questiona como que era essa forma de amor nesse período, né? Que devia ser um amor totalmente divergente do que a gente conhece hoje. Então, o Tuchman vai dizer também sobre isso, né? Que em diferentes épocas, em diferentes sociedades, o amor foi inventado, reinventado, assim como os corpos que o suportam e o experimentam. Assim, o que pode ser observado é que o início da Idade Média até o século XVII não houve modificações significativas na forma como se entendia corpo. Isso não significa que não houveram vivências e momentos. É aquilo que eu falei. Nenhum período histórico se troca um período histórico por outro do nada, né? Passam-se por nuances, passam-se por momentos, por movimentos. E que isso foi uma coisa que a minha orientadora uma vez me falou. E eu estava começando, né, a estudar história, é que um fato histórico, ele demora séculos, milênios, muitas vezes, para ter a modificação, porque a modificação é lenta, é muito lenta. Então, quando a gente fala de um período histórico de 100 anos, é pouco. Quando a gente fala de um período histórico de 500 anos, muitas vezes é pouco. Então, a gente começa a ter um olhar mais atento para algumas coisas e algumas concepções, né? O cristianismo trouxe um discurso muito contundente e inflexível sobre o corpo. E tais concepções foram introjetadas em forma de discurso e de pecado, né? Então, o pecado atrelado a um corpo, o pecado sempre vinculado a todas as ações. É importante a gente ficar com isso um pouco na cabeça, né? Porque a gente tem vários debates hoje que precisam ser pensados nesse corpo que carrega culpa. Da onde vem essa culpa? Da onde vem esse remorso, da onde vem esse medo, é uma coisa a se pensar. Agora nós vamos entrar na era moderna, né? Essa era moderna é o que a gente chama também de período do Renascimento. Esse Renascimento, a gente vai trazer, ele vai surgir com a ciência, ele vai surgir com uma concepção de corpo, com um olhar não só para o corpo, vamos dizer assim, antes a gente tinha um corpo total, agora a gente tem um corpo que é fragmentado, é um corpo que ele é visto pela anatomia, ele é um corpo que ele é visto pela forma como ele
se desloca, como ele pode trabalhar, como ele pode produzir. Ele é um corpo que ele é visto pela biologia, fisiologia. Ele é um corpo que ele passa a ser foco de estudos para todas as respostas que nesse momento começam a pedir, porque surgem as perguntas, né? Então a gente vai ter a ciência muito presente, esse olhar científico direcionado para esse corpo. Esse olhar científico, ele traz uma modificação significativa numa sociedade que ela era tida com Deus no centro de tudo, né, teocêntrica, e ela passa a ser antropocêntrica. Então o homem passa a ser o ponto de percepção, o ponto de estudo, o ponto de lógica, né? E a gente consegue observar isso, por exemplo, em obras como artistas como Da Vinci, Michelangelo, que eles trazem bastante obras, bastante esculturas, pinturas muito sobre o formato anatômico mesmo desse corpo. E uma dessas pinturas é o Homem Vitruviano, né, de Da Vinci, que ela é de eu anotei aqui em algum lugar. Se eu conseguir ler depois da luz, aqui, 1490, né? Esse Homem Vitruviano, além dele trazer as concepções do corpo, formato, ele traz o que? A matemática da divisão desse corpo. Então, esse corpo passa a ter uma divisão matemática, ele passa a ter proporções, que Da Vinci vai trazer como a forma como ele utiliza para fazer as suas obras, a distribuição e o conceito das proporções corporais. E se você observar bem, são corpos bem parecidos, assim, com o que era um corpo grego, né? É um corpo bem diferente, assim. Ele vai trazer, né, sobre essas proporções do corpo, que eu já falei. Deixa eu ver o que mais que é muito importante a gente citar. Aqui a gente também vai ter nesse período uma coisa que é muito importante, que é a questão que Descartes vai trazer para a gente. Descartes é um filósofo, né? Que é a questão da divisão de um corpo. Então a gente tem um corpo que passa a ser a razão, passa a ser a alma, né? Então a gente tem uma alma que ela é detentora de uma razão, ela é detentora de uma, como eu posso dizer? Ele usa uma palavra, me fugiu a palavra que ele usa, mas ela é um ser pensante, vamos dizer assim, a alma. E em contrapartida, a gente tem o corpo físico, que é matéria. Então, Descartes ele vai trazer essa divisão corporal que também até então não existia. Quando a gente pensa lá no cristianismo, a gente vai trazer a concepção de que o corpo é uma prisão da alma. E aqui a gente vai trazer uma divisão. O corpo é matéria e a alma é a razão, é um ser pensante, é a parte livre do homem, né? É uma parte que não há meios de se controlar. Ela é ampla, né? E essa divisão que constitui o homem, ela vai trazer várias formas de conceber o pensamento, né? Sobre quem é esse homem. A gente tem também nesse momento um crescimento muito grande do período agrícola, né? O período agrícola cresce muito. A gente já tem ali a Revolução Industrial, que vai trazer essa concepção desse homem máquina, desse homem que produz em série, desse homem que precisa estar saudável, mas ele estar saudável para continuar produzindo.
né? Então não é uma concepção de saúde no sentido de que a gente quer uma longevidade, a gente quer qualidade de vida, a gente quer pessoas saudáveis trabalhando por mais tempo. Aqui também, nesse período da Era Moderna, vão entrar, aí a gente vai um pouco mais para frente, né? Que aí é o século XIX para o início do século XX, que a gente vai ter o higienismo, né? O higienismo que vai trazer um olhar realmente médico sobre o trabalho, um olhar médico. Aqui a gente não entra nesses pormenores, mas o olhar médico dentro do ensino, dentro do processo de escolarização. A gente vai ter o olhar médico analisando tudo, né? Então a gente vai ter ali o surgimento da psicologia no começo do século XX, final do século XIX. A gente vai ter o médico adentrando todas as esferas da sociedade, ditando o que é saudável e o que deve ser feito. A gente passa a ter uma concepção maior sobre saúde pública, sobre limpeza urbana. Vale ressaltar que também nesse período a gente vai ter um volume muito grande de pessoas saindo do rural para os centros urbanos. Isso tem um aumento significativo da população e o higienismo ele vai trazer normas, condutas também para se agir perante a sociedade, para como organizar essa sociedade. Começa a se pensar em vacinas, prevenção de doenças, o discurso sobre as questões de água, né? A água que a gente tem que tomar, a pureza dessas águas, enfim. Como eu falei, são assuntos tão amplos, que eles vão ramificando para inúmeras outras possibilidades, e cada uma dessas facetas que eu fui citando são estudos específicos, né? São estudos muito específicos. Aqui também nesse período a gente já passa a ter a mulher, né, entrando nas indústrias para trabalhar, crianças também, né? A gente também tem um volume grande de crianças trabalhando. Enfim, são muitas questões a ser pensadas por esses corpos, que começam a ser vistos como corpos que produzem. O capitalismo começa a cooptar todas esse tempo dessas pessoas e transformar em forma de produção, em forma de meios de produzir riquezas, né? É bem interessante, né? Aí aqui eu finalizo essa parte da Era Moderna, que a Mari Del Priore vai ressaltar. A evolução da sociedade industrial propiciou um elevado desenvolvimento técnico-científico. As novas possibilidades tecnológicas propiciaram à elite burguesa moderna um crescimento de técnicas e práticas sobre o corpo, né? O aumento da expectativa de vida que a gente vai ter, né? Por conta da medicina, das vacinas, do saneamento básico que começa a ter, isso propicia uma longevidade maior para as pessoas, né? Os novos meios de transporte, a comunicação, elas explodiam as formas de interação e realização das atividades corporais. E para fechar, a gente vai falar sobre os tempos atuais. Os tempos atuais, a gente vai perceber uma modificação a todo custo mesmo do corpo, um uso do corpo de uma maneira totalmente divergente do que até então era designado esse corpo. A gente percebe que o prazer, a sexualidade estão muito próximos do diálogo. A busca por corpos não mais eficientes para o trabalho, mas eficientes por uma aceitação na sociedade,
estão extremamente fortes, no sentido de que se eu não estou satisfeito com o meu corpo, eu tenho métodos, meios e processos que eu posso assumir, executar para que eu consiga modificar esse corpo, seja por meio de uma cirurgia plástica, seja por meio de exercícios físicos rigorosos, seja por meio da alimentação, que a alimentação também modifica significativamente todo o seu conceito, o porquê de nós nos alimentarmos muda muito, principalmente nos tempos atuais, o significado do alimento que não é mais para nutrir, é para esculpir. Então, o alimento que eu consumo, ele vem realmente designado com uma proposta da modificação desse corpo. Até onde isso é saudável? Até onde não é? A ciência que melhora tudo isso também é a ciência que produz estudos sobre esses reflexos, né? Hoje nós podemos encontrar em cápsulas toda uma alimentação, né? Nós temos várias propagandas que trazem para a gente promessas de uma alimentação saudável em um shake, né? Coisas impensáveis. O padrão estético se modificou. Hoje, o padrão estético, que teoricamente é um padrão estético inatingível, é um padrão estético que visa a perfeição corporal pautada em restrições. Então, aqueles que são de fato os louváveis da sociedade atual são aqueles que aceitam passar por restrições e rigidez, seja em exercícios, em alimentação, e que o corpo deles é um troféu que deve ser exposto porque ele faz parte do grupo de pessoas que conseguiram resistir. Se você parar para pensar, é um pouco muito assim, próximo dos discursos do cristianismo, né? A questão do sofrimento, elevar a alma, mas agora não basta só eu querer os céus e a salvação, eu quero a aceitação social também. Eu quero que as pessoas me olhem, eu quero que as pessoas queiram ser como eu, né? Então são coisas que perpassam todo esse momento atual, né? Deixa eu ver o que eu tô deixando de falar, né? Aqui também a gente passa a perceber que o corpo, ele passa a não ser mais uma ferramenta que produz, mas também passa a ser uma ferramenta que consome. Então esse corpo também passa por uma modificação social a partir do momento dele consumir demasiadamente tudo o que é oferecido. E essas ofertas, elas advêm de várias formas, sejam por meios publicitários, sejam por diálogos entre grupos que você possa frequentar, seja por condições que nós queremos nos sujeitar para que a gente possa se encaixar, de fato, naquilo que é imposto pela sociedade e que traz toda uma inversão, porque assim, os gregos eles cultuavam o corpo, mas eles também cultuavam a mente. Eles também cultuavam a leitura, a meditação, eles também cultuavam as partes que desenvolveriam essa subjetividade do indivíduo, né? Hoje em dia a gente não tem esse consumo, por exemplo, de livros, de música, de teatro, de dança, de música. E aí eu puxo pra gente esse diálogo, né? Como que a gente traz essa sociedade para dentro dos teatros? Como que essa sociedade
enxerga os nossos espetáculos e principalmente que tipo de espetáculo eu estou produzindo. Quais são os corpos que eu exponho? Eu aceito todos os corpos. E aceitar não é colocar o aluno que foge de um padrão na última fileira e dizer que ele está ali porque você aceita, você é uma pessoa que aceita a diferença. É a gente aceitar que não há padrão. Não há um padrão. Esse padrão é uma coisa ilusória, né? E uma das coisas assim que agora eu paro de seguir os autores e falo por mim, é a questão de nós professores, nós artistas, nos posicionarmos de maneira muito forte com relação a buscas por diálogos, por caminhos, por meios em que a gente consiga trazer pensamentos reflexivos para o meio da arte, né? A arte, ela não pode ser exclusivamente um ato de exposição, né? A gente precisa trazer coisas importantes com tudo, né? E questionar sempre um questionamento muito grande. Quais os caminhos que nós estamos percorrendo e, principalmente, qual vai ser a história que nós vamos construir. Nós estamos passando por um período pandêmico, que historicamente é um período que será contado futuramente, né? Futuramente eu contarei para os meus netos estudarão isso, minha filha vai contar isso para os filhos dela, estará presente em livros escolares, ou tablets escolares, ou computadores escolares, enfim. E a gente vive isso, né? E com toda a pandemia, todo o lado ruim que ela traz também uma evolução na medicina. E a gente também espera que essa percepção do corpo que tem limite, do corpo que não combate sozinho um vírus, do corpo que precisa de contato com outros corpos para que não chegue a uma exaustão mental, que é o que vem ocorrendo muito com todos, né? Uma exaustão mental por esse exílio, né? Que nós vamos tendo, nós vamos nos fechando, nós vamos ficando cada vez mais fechados até que tudo isso se passe, que esse momento dos nossos alunos que estão vivendo eles e nós, como artistas, precisamos refletir muito, muito. Eu vou encerrar aqui, porque senão eu fico falando por 2 horas, e quem me conhece sabe que eu falo mesmo. E uma das coisas que eu vou deixar é que, assim, isso foi de maneira muito rasa a história do corpo. Trouxe poucas reflexões. Eu queria trazer muito mais para a gente pensar sobre corpo e dança e história. Eu não trouxe esse livro, mas um livro que chama Anjos de Apolo. É um livro excelente para a gente compreender os movimentos históricos do balé clássico. Tem aqui a História do Corpo, que também é organizado, né, por Corbin, Jean-Jacques Curtin e Jorge Vigarello, né? As mutações do olhar do século XX. Ele tem mais 2 desses que são excelentes. Aí aqui também eu trago o Decifrar do Corpo, né? Pensar como Foucault, também de Jean-Jacques Curtin, que é um livro que eu gostei bastante. Bom, então, o que fica, né? Depois das indicações de livros e tudo mais, agora eu peço licença para falar realmente por mim, a questão de como nós, professores, abrimos espaços para os nossos alunos serem o que são, né? Ou o que se propõem a ser.
é muito reticente na dança, mas acredito eu que não seja diferente em outras áreas artísticas, a questão de uma rigidez no ensino muito grande, que não permite o diálogo, né? E eu acredito, eu errei muito em sala de aula por repetir condutas, enfim, sem um senso reflexivo, mas acho que essa que é a graça de ser um ser humano capaz de se transformar e se desconstruir, que é a palavra do momento, né? É a gente olhar o nosso aluno com todas as fraquezas, com todas as histórias, mas também com toda a potencialidade que ele tem. São sujeitos que estão ali na sua mais ampla possibilidade de ser, existir, agir, se deslocar pelo meio e transformar o espaço. Portanto, se já dizem que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, mas se eu posso trazer uma reflexão do que vivi e da luz do que hoje eu consigo observar de atos que podem ser melhorados, é o professor sempre carregar consigo a possibilidade do diálogo, nem só de plié, tandi, glissé, jeté, grand battement, centro, diagonal, variação, treinamento funcional e alongamento, se faz uma aula de balé, se faz uma aula de dança, se faz uma aula de... enfim. O diálogo, ele abre possibilidades do professor conhecer e também do professor aprender, né? O diálogo, ele não precisa ser simplesmente de cima para baixo, né? Do professor para o aluno, mas ele pode ser horizontal, ele pode ser de igual para igual, porque afinal de contas somos iguais. Se um professor tem o pensamento de que ele é superior a um aluno porque ele é professor, já começa bem errado o discurso, né? Não é possível um indivíduo aprender sem o respeito e sem o amor. Então, como eu disse, é de uma maneira muito sucinta, muito rasa, que eu trouxe a história da educação do corpo. Mas minha proposta pessoal é realmente me debruçar sobre o tema e tentar cada vez mais compreender sobre e buscar mais possibilidades e mais conceitos e mais fatos históricos para que eu possa tentar, se possível, em algum momento, compreender a minha visão de corpo, que eu tinha a certeza do que ele era exatamente quando eu não estudava sobre ele, né? Nós temos plenas convicções e certezas quando a gente não problematiza, né, a situação. Então eu encerro aqui a minha aula. Quem gostar, quem tiver alguma opinião a dar, quem tiver alguma sugestão, quem tiver alguma curiosidade, alguma dúvida e quiser me procurar, eu estou à disposição. Esse é um início, pretendo fazer uma linha de vídeo sobre a história da educação do corpo de uma maneira mais aprofundada e que se prolifere de alguma forma a curiosidade por compreender o corpo para além da técnica e da performance, para além do gesto, né, propriamente dito. Para o gesto acontecer, ele precisa de outras motivações, né? Então, que a gente tenha um olhar gentil, um olhar humano e, principalmente, um olhar que aceite o outro indivíduo na sua totalidade e aceite o outro indivíduo com o seu corpo, com sua história e com sua essência. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande abraço, tchau, tchau.